313 Robux. Tipo, eu tava aqui, ó. Aqui jogando Brookhaven. Aqui, ó. Quer ver? Peraí. Brookhaven. Que eu tava aqui, ó, jogando Brookhaven. Aí depois eu fui jogar Retro Studio. Aí eu entrei aqui pra editar meu avatar. Aí depois me deparei com 313 Robux. Tipo, eu só tinha 20 Robux. Aí eu ganhei 303 Robux. E é isso. Tchau. E curte pra não perder mais vídeos.